Queridos amigos legionários, é com grande alegria que cá estamos para darmos continuidade às palestras doutrinárias do mês de março. O tema desta noite, o estudo do Evangelho como oportunidade de renovação. Antes de iniciarmos a nossa fala, gostaria de convidar os amigos a me acompanharem numa prece. Senhor Jesus, sê conosco nesse instante, nos envolvendo na Tua paz, na Tua proteção e no Teu amor. Mestre amigo, que os fluidos salutares que nos chegam por intermédio dos benfeitores espirituais possam nos trazer o alívio para as nossas dores, possam nos trazer o reconforto que tanto necessitamos e que estas bênçãos fluídicas possam envolver os nossos familiares, aos nossos lares, a todos aqueles que se encontram enfermos neste momento de pandemia e a todos mais que vierem ao nosso pensamento e que sabemos necessitados. E assim, irmanados com a espiritualidade superior, rogamos a permissão para iniciarmos esta tarefa nesta noite. Que assim seja. Atualmente, muito se fala a respeito da transição planetária, deste momento em que a Terra estaria deixando a condição de mundo de provas e expiações e ingressando na condição de mundo regenerado. Diante disso, nós podemos nos questionar: qual a principal diferença entre o mundo de provas e expiações e o mundo regenerado? Nos mundos regenerados, os espíritos que lá reencarnam, eles fazem verdadeiramente o movimento de olhar para dentro de si, buscando identificar os seus vícios, as suas imperfeições, e se empenham também verdadeiramente buscando superá-las, buscando lapidar dentro de si as virtudes ensinadas pelo Cristo. Em decorrência deste movimento interno, buscando a autotransformação, a transformação moral, o bem impera nos mundos regenerados, porque a maior parte dos espíritos lá encarnados tem esse compromisso para consigo próprio. E isso então reflete nas relações, na harmonia, na psicosfera dos mundos regenerados. Nos mundos de provas e expiações, aqueles espíritos encarnados, na sua grande maioria, não têm esta preocupação de reforma íntima, de transformação moral. Pelo contrário, os espíritos reencarnados neste mundo se satisfazem nos vícios, nos mais variados vícios, e em decorrência disso, o mal impera. Se a Terra está evoluindo e se nós almejamos o direito de reencarnar numa Terra melhorada, num mundo regenerado, se faz necessário que nós assumamos o autocompromisso de transformação moral. Aquilo que a doutrina espírita chama de reforma íntima. Mas, para que nós possamos passar por este processo de transformação moral, se faz necessário o estudo. O estudo do quê? O estudo dos princípios universais que regem a vida, o estudo dos ensinamentos morais legados pelo Cristo. Se eu não tenho este conhecimento, como farei o movimento sincero de olhar para dentro de mim, buscando identificar as minhas imperfeições? Como saberei quais são os vícios que sou portador? Como saberei quais são as virtudes que preciso lapidar se não conheço essas virtudes? Em decorrência disso, percebemos a importância do estudo. E neste momento em que a Terra passa por um processo de transição, mas que também atravessa uma grande crise de valores, ter a oportunidade de estudar a doutrina espírita é uma bênção nas nossas vidas.
especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho contém a base dos ensinamentos morais de Jesus. Vejamos que nós experimentamos neste momento um momento de grande avanço tecnológico. Nos 2 últimos séculos, a humanidade muito evoluiu no campo do conhecimento, no campo das ciências. Isso nos traz uma série de benefícios, isso nos traz conforto, isso nos traz acesso à informação, ao conhecimento, como não havia no passado. Se nós voltarmos o nosso olhar no tempo, há 40, 50 anos atrás, um homem que desejasse conhecer a doutrina espírita, que desejasse ler as obras básicas, mas que não tivesse dinheiro para adquirir essas obras, o que ele faria? Certamente ele se dirigiria a uma casa espírita, à biblioteca da casa espírita, e lá chegando, não raras vezes, se aperceberia que o livro que gostaria de retirar emprestado já estava com outro confrade. Teria que entrar numa lista e às vezes esperar 6 meses, um ano para ter acesso à obra desejada. Atualmente isso não ocorre, porque os livros da codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos eles estão ao nosso alcance. Basta uma simples pesquisa na internet, um clique e eu acesso essas obras para leitura. De igual modo, as obras ditadas pelo Espírito André Luiz e pelo Espírito Emmanuel também estão disponíveis para acesso virtual ou para download. Vejamos que o avanço do conhecimento, da tecnologia é tanto que hoje em dia aqueles irmãos que têm uma dificuldade de visão ou que porventura são cegos, eles têm a possibilidade de encontrar as obras aqui referidas em audiolivro para escutarem ao invés de ler. Então a gente percebe que esse avanço tecnológico nos traz, por consequência, a facilidade de acesso, o conforto de acesso a estes ensinamentos. Sobretudo neste momento de pandemia, nós percebemos que as exposições doutrinárias que eram realizadas nas casas espíritas agora são veiculadas nas redes sociais, no YouTube, em diversas plataformas. Então não podemos alegar o desconhecimento. Se não estudamos os valores do espírito, é por falta de vontade. Notemos que também nas redes sociais, onde muitas vezes nós perdemos horas do nosso tempo com conhecimento, sem nenhum conhecimento, horas vazias, por assim dizer, hoje em dia já existem grupos espíritas, fóruns de discussão de temas espíritas, onde são trocados conteúdos, onde são indicadas obras, onde são discutidas obras. Então, através dos mais diversos recursos, hoje nós temos acesso a este conhecimento. E, embora nós estejamos passando por um momento de isolamento neste período, as casas espíritas, elas continuam propiciando o estudo virtual. O estudo através de plataformas de reuniões virtuais. Para aqueles que desejam estudar, as casas retomam essas atividades de estudo nos meses de março e de abril. Muitos, quando entram em contato com essa possibilidade de estudo através de reuniões virtuais, dizem assim: mas João Marcelo, eu não sei como utilizar estas ferramentas, então não posso me filiar a estes grupos. E este também não é um argumento verdadeiro, porque sempre há um familiar, um amigo, um colega solícito, disposto a nos explicar a maneira adequada de utilizarmos essas ferramentas. Porém, se não dispomos desta ajuda, hoje também, através da Rede Mundial de Computadores, nós encontramos vídeos tutoriais nos explicando
a forma adequada para usarmos essas ferramentas. Então, as casas espíritas seguem proporcionando o estudo coletivo, o estudo das obras básicas da doutrina espírita, o estudo segundo as apostilas da Federação Espírita. Então, se nós desejamos o acesso ao conhecimento, que possamos buscar os cursos que estão disponíveis ao nosso alcance. E dentre as obras básicas da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra consoladora, a obra mais consoladora. É também uma obra instrutiva, mas consoladora. Ali nós encontramos as passagens da vida do Cristo, analisadas pela espiritualidade maior e por Allan Kardec. A primeira obra do Evangelho segundo o Espiritismo foi publicada em 1864. Comentam os biógrafos de Allan Kardec que, para que a obra viesse a lume, foi necessário um empenho, uma dedicação de 16 a 18 horas de trabalho por parte do nosso codificador. Notemos, naquele momento não havia computador, não havia Word, e para a obra ser materializada era necessário que Kardec passasse escrevendo página a página com caneta tinteira, com caneta a pena. Então isso exigiu dele uma tenacidade, um esforço, um empenho muito grande. Notemos que o Evangelho está dividido em 28 capítulos. Desses 28 capítulos, 27 capítulos são capítulos temáticos. E o 28º capítulo é dedicado à coletânea de preces espíritas. Especificamente em relação a este último capítulo, uma particularidade. Na primeira edição, nós não encontramos o modelo de preces para ser realizado à noite. E a comunidade espírita daquela época em que Kardec estava encarnado, sentindo a necessidade de um modelo de preces para ser feito à noite, exige ou solicita ao nosso codificador que ele colocasse na edição seguinte aquele modelo. Então, através da Revista Espírita, que era um grande fórum de discussões da comunidade espírita daquela época, Kardec atende ao postulado dos espíritas que acompanhavam o seu trabalho e insere o modelo de prece para ser realizado à noite na segunda edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas fora essa particularidade, os 27 capítulos temáticos, eles estão organizados do seguinte modo. Nós encontramos uma sentença ou a narrativa de uma passagem da vida do Cristo, seguida pelos comentários de Allan Kardec e após as instruções dos Espíritos. Notemos que Kardec tinha plena autonomia interpretativa. Tanto é assim que em 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nós não encontramos as instruções dos espíritos superiores. E Kardec assume a responsabilidade de interpretar sozinho os ensinamentos morais do Cristo. Nesse sentido, se nós observarmos no capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, a interpretação é feita exclusivamente por Kardec. Também no capítulo seguinte, no capítulo 23, onde consta não vim trazer a paz, mas a espada, a gente percebe que a interpretação é feita pelo Kardec. Os espíritos superiores deram a ele autonomia interpretativa. Mas também nós percebemos uma postura muito humilde no nosso codificador, porque no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, no capítulo Trabalhadores da Última Hora, ele não traça nenhum comentário. Deixa que a espiritualidade maior ali nos traga a interpretação do ensinamento. E nós vamos perceber que dentre as obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que nos apresenta o maior número de mensagens identificadas. E muitos espíritos que contribuíram na formação do Evangelho, nós podemos rastrear esses espíritos nos livros de história da humanidade.
Existe também uma obra chamada Os Expoentes da Codificação Espírita, onde nós encontramos a biografia de alguns desses espíritos. Lá, por exemplo, nos é informado que o espírito de Cáritas foi uma cristã martirizada em Roma, que o espírito de Erasto foi discípulo do apóstolo Paulo. Então ali nós encontramos estas informações, que também aqui trazemos na noite de hoje a título de curiosidade. Notemos que o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, contém uma instrução do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade foi responsável pela coordenação do advento da doutrina espírita no plano espiritual. E no capítulo 6, item 5, ele nos traz a seguinte mensagem: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aqui nós percebemos que o Espírito de Verdade mais uma vez enfatiza a necessidade do estudo, a educação do espírito quanto aos valores morais legados pelo Cristo. E isso é corroborado naquela passagem que consta anteriormente no Evangelho de João, quando diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, a verdade nos liberta do quê? A verdade aqui entendida como o conhecimento dos princípios universais que regem a vida, dos ensinamentos morais do Cristo, nos liberta do quê quando entendida, quando assimilada, quando compreendida, quando vivenciada? Nos liberta da ignorância, do erro, das ilusões. Então, aqui fica destacada a importância do estudo. Notemos que a doutrina espírita tem como base a fé raciocinada. Para nós termos fé, nós temos que entender por que cremos. Por isso também a necessidade do estudo. Em alguns outros credos, por exemplo, algumas cerimônias são realizadas em latim e poucos entendem aquilo que está sendo dito. Para a doutrina espírita, nós construímos a nossa fé na razão. Por isso a importância do estudo. E a conquista intelectual que vem através do estudo, ela é fruto do empenho, do esforço de cada um de nós. Para o Espiritismo, não é o monitor ou facilitador que constrói o meu conhecimento. O meu conhecimento é construído por mim. Eu sou responsável por construir o conhecimento, por acessar e desenvolver as bases do conhecimento. E para que o nosso estudo seja um estudo profícuo, é necessário, em primeiro lugar, a seriedade. A seriedade ela não significa sisudez. Estudar a doutrina espírita deve ser motivo de alegria, porque a partir do momento em que eu sei que estes conhecimentos me trazem uma amplitude maior de consciência, que uma vez assimilados vão me trazer a possibilidade de me modificar em termos comportamentais e que isto vai me colocar numa condição espiritual melhor, no momento em que eu tenho esta percepção, estudar a doutrina espírita deveria ser motivo de alegria. Por isso dizemos que estudar a doutrina espírita não deve ser uma obrigação, mas sim um dever. Logo, ler algumas questões do Livro dos Espíritos ou alguma página do Evangelho segundo o Espiritismo deve ser motivo que nos encham de alegria. No entanto, quando alguns começam a estudar, eles travam na leitura das obras básicas, dizendo que preferem ler os romances espíritas porque a leitura das obras básicas é muito truncada. Para estes, nós ressaltamos que o cerne da doutrina espírita está no Pentateuco espírita, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênese.
Ah, mas João Marcelo, você está dizendo que eu não devo ler os romances espíritas? É claro que os bons romances espíritas devem ser lidos, porque também são portadores da mensagem do Espiritismo. Mas, se eu quero conhecer a fundo a doutrina espírita, se faz necessário que eu volte a minha atenção, que eu me empenhe na leitura e no estudo das obras básicas. Um segundo compromisso que eu devo desenvolver para que o meu estudo seja profícuo é a persistência, a continuidade, a regularidade do estudo. Muitas vezes nós nos deparamos com estudantes que estabelecem para si a meta de ler uma página edificante por dia, todos os dias. Muitas vezes o fazem antes de dormir. E no início, nos primeiros meses, é pura empolgação. Porém, com o passar do tempo, não evoluem na leitura, começam a sentir sono. E não leem mais uma página, 2 ou 10 todas as noites. Então, quando nós nos dispomos a estudar, e estudar com compromisso, de forma persistente, de forma regular, de forma contínua, também se faz necessário que nós trabalhemos a nossa preguiça mental. É claro que existem aquelas situações em que muitas vezes, após um dia de trabalho, nós estamos extenuados, estamos física e mentalmente cansados. Mas o estudo com o compromisso, ele pressupõe que eu me organize para estudar no melhor momento, isto é, estudar no momento em que a minha atenção vai estar plena, no momento em que eu vou estar descansado e que o estudo vai efetivamente render. Então, que nós possamos estabelecer essas rotinas diárias de estudo, fixando horários, fixando metas, fixando objetivos na nossa leitura, para que a gente possa, ao longo desta encarnação, pelo menos, lermos as obras básicas, vencermos a leitura das obras básicas. Ora, nesta noite, quantos aqui que estão nos escutando e que já leram ou estudaram todo o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou todo o Livro dos Espíritos? Talvez alguns sim, talvez outros não, talvez outros tenham parado no meio do caminho. E para esses que acham que a leitura é truncada, que se deparam com termos mais difíceis, que eles possam levar as suas dúvidas para o grupo de estudos. Porque muitas vezes, quando eu começo a estudar e uma dúvida me chega, essa dúvida também pode ser a dúvida do meu colega. E quando nós nos reunimos para discutir, para debater, para estudar esses pontos obscuros, nós vencemos as nossas dificuldades e conseguimos seguir adiante no estudo, aprofundando o estudo. Por isso a importância do estudo também de forma coletiva, que nos é propiciado pela Casa Espírita. Diante de tudo isso, nós poderíamos também nos questionar, mas como estudar? Ora, nós sabemos que o nosso tempo está dividido segundo as nossas preferências. Nós organizamos as atividades de acordo com o tempo que temos, conforme as nossas preferências. Então nós devemos estabelecer o estudo como um compromisso, como uma preferência a nós. Um dia é composto de 1440 minutos. Se eu dedico 40 minutos ao estudo, 3% do meu dia está sendo voltado ao aprimoramento íntimo. Se eu fizer isso ao longo de um ano, dedicando 40 minutos diários ao estudo, ao longo daquele ano eu terei angariado 240 horas de conhecimento que eu levarei para toda a eternidade, que eu agregarei na minha bagagem existencial. Notemos, eu posso perder um livro, posso perder um resumo, posso perder uma anotação, mas o conhecimento valoroso que a doutrina espírita nos fornece, este conhecimento eu levo na minha bagagem existencial para todas as demais reencarnações.
Então o estudo, ele exige de nós disciplina. Quando o mentor de Chico Xavier se apresentou ao grande médium brasileiro, transmitiu a ele a ideia de que para ele ter sucesso no seu mandato mediúnico seria necessária disciplina, disciplina e disciplina. Então, para nós também termos êxito no estudo da doutrina, se faz necessário de igual modo disciplina, disciplina e disciplina. Existem algumas práticas que reforçam o nosso estudo. Essa prática de estudar todos os dias certamente é uma prática que vai nos auxiliar. A esse respeito, André Luiz, sobre o estudo contínuo, nos diz: consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem sobre temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir os estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Então aqui ele reforça a importância de nós termos o hábito de estudar continuamente. Uma outra prática que reforça o nosso estudo é a prática do Evangelho no Lar. Quando nós realizamos o Evangelho no Lar, nós recebemos, neste momento de oração em família, a assistência da espiritualidade maior. Mas nós também temos a oportunidade de fazer a leitura de um trecho do Evangelho e de debater a respeito deste tema com os nossos familiares. Então essa é uma prática que reforça o nosso estudo. Uma terceira prática que reforça o nosso estudo é, sem dúvida, o estudo em grupo. O estudo em grupo ele é muito enriquecedor, porque muitas vezes algum colega ou monitor tem mais conhecimento, estudou mais, aprofundou mais algum tema, e quando eu chego para estudar aquele tema em grupo, eu me enriqueço com o conhecimento que o outro traz. Em contrapartida, em relação a outros pontos de estudo, pode ser que eu esteja mais avançado, que eu tenha estudado mais, e que em levando isso para o grupo, eu também estarei agregando valor ao meu semelhante. Então o estudo em grupo ele é rico porque nós estudamos o mesmo tema por diversos ângulos, por diversas perspectivas. Inclusive, a respeito de temas específicos, muitas vezes nós já temos a nossa convicção pessoal, mas ao entrarmos em contato com outros pontos de vista, nós dilatamos a nossa percepção a respeito do assunto. Por isso a importância de nós estudarmos coletivamente. E nesse sentido, Emmanuel nos diz, tanto para os jovens como para os adultos, o estudo em grupo é o mais eficiente. Até porque não podemos nos esquecer que na base do cristianismo, o próprio Jesus desistiu de agir sozinho, procurando agir em grupo. Ele reconheceu a sua missão divina, constituiu um grupo de 12 companheiros para debater os assuntos relativos à doutrina salvadora do cristianismo, que o Espiritismo hoje restaura, procurando imprimir naquelas mentes, vamos dizer, todo o programa que ainda hoje é programa para a nossa vida, depois de quase 20 séculos. Programa de vivência que nós estamos tentando conhecer e, tanto quanto possível, aplicar na doutrina espírita no campo de nossas lides e nossas lutas cotidianas. Então aqui Emmanuel reforça a importância do estudo em grupo. E para aqueles então que desejam estudar em grupo, a casa oferece essa oportunidade de estudo. Façamos o contato com a secretaria e lá nós vamos encontrar as informações a respeito do dia, do horário, dos cursos que são abertos agora nesses meses de março e de abril. Não percamos a oportunidade. Somado a isso, alguns podem se questionar,
Mas qual o objeto de estar se questionando, aliás? Qual o objeto de estudo da doutrina espírita? O objeto de estudo da doutrina espírita é muito ampla, porque a doutrina espírita está alicerçada numa base filosófica, numa base científica e numa base religiosa. Então, nosso objeto de estudo é muito amplo. No entanto, existem alguns ensinamentos fundamentais da doutrina espírita que todo o candidato ao estudo do espiritismo vai se deparar. Quais seriam esses pontos? A ideia de que Deus é a causa primária de todas as coisas, a fonte suprema da inteligência, a ideia de que Jesus é o modelo e guia da humanidade, é o nosso governador planetário, a ideia de que além da vida material existe a vida no plano espiritual, isto é, a ideia da imortalidade do espírito, também a ideia da pluralidade das existências na matéria, isto é, a ideia de que são necessárias sucessivas reencarnações no espírito da matéria para se atingir a perfeição, a ideia da possibilidade de comunicação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual, e a ideia do livre-arbítrio, associado à lei de causa e efeito e à justiça divina. Então, estes são ensinamentos fundamentais que a doutrina espírita nos apresenta. E todo aquele que opta por estudar o espiritismo vai se deparar com estes temas. Então, que possamos fazer o contato com a casa se nos interessamos ou se temos interesse pelo estudo. Irmãos, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. E neste momento, vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, uma vez mais, sê conosco, nos inspirando no bem, para que as nossas ações possam refletir na nossa vida de relações os valores que Tu nos legou, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua harmonia possam continuar nos envolvendo na noite de hoje, para bem aproveitarmos as experiências na matéria, esta semana e nas semanas seguintes. Muita paz e que assim seja.